Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal para mais análise e palpite de futebol. Separei no dia de hoje uma grade muito bacana para todos vocês, né? Nós vamos aqui falar de jogos do Corinthians contra a equipe do Remo, vamos falar de Atlético contra São Bernardo, vamos falar de Cuiabá contra Atlético Goianiense, vamos falar de Botafogo de São Paulo contra a equipe da Juventude, né? Uma gradezinha de partidas que irá acontecer na quinta-feira, se eu não me engano é dia 22 ou dia 23 de julho. Tá? Vamos começar aqui sem muita enrolação, falando de Corinthians e Remo, mas antes é muito importante a ajuda e a contribuição de vocês, deixando o like no começo do vídeo e caso você não seja inscrito no canal, você se inscrever, apoia aqui o nosso trabalho, beleza? Conto muito com a participação de todos vocês e coloque também a palpite ou algum mercado que vocês gostariam de ter escutado e eu acabei não falando. No decorrer do vídeo eu vou explicando mais ou menos para quem está chegando agora no canal como é que funciona o meu método aqui de trabalho e por que eu separo apenas 3 palpites por cada partida, e essa é a minha estratégia aqui de trabalho, é não sobrecarregar vocês com dezenas e dezenas de palpites, beleza? E agora sim, sem mais delongas, né, vamos começar aqui com o Corinthians contra a equipe do Remo. Tá? Nós temos aqui a classificação, o Corinthians na 12ª colocação, com 24 pontos, e a equipe do Remo 19º com 18 pontos. O Corinthians dentro de casa ele consegue a 16ª posição. Se fosse computar só jogos dentro de casa, ele jogou 9 partidas, venceu 4, empatou 2 e perdeu 3. Né? Então, assim, ele venceu 4, mas perdeu 3. Tá? Em compensação, o Remo, fora de casa, ele tem 9 partidas, ele venceu 2, ele empatou 2 e ele perdeu 5 dentro do Campeonato Brasileiro, fazendo apenas aí 8 pontos. Colocando agora aqui as previsões, e você já deve estar me perguntando por que eu não coloquei o Corinthians como vencendo, já que o Corinthians nas últimas 5 partidas, o Corinthians ele vem de 4 vitórias em 5. Né? Então o Corinthians ele começa o campeonato com muita oscilação, mas nas últimas 5 partidas jogando dentro de casa, ele conseguiu aí 4 vitórias, e tudo bem que apenas 2 foram no Campeonato Brasileiro. Ele venceu o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Clássico lá de São Paulo, 3-2, ele vencendo a equipe do São Paulo, mas computa aí 4 das últimas 5 partidas. E por que eu não coloquei? Porque é o seguinte, o Corinthians, para esse mercado, ele está com uma probabilidade de vitória seca de 52%. Os outros 50% está dividido entre empate e dividido entre a vitória do Remo, que também leva certo perigo aos seus adversários jogando fora de casa. Então eu preferi, por conta dessa probabilidade e por conta do que eu vou mostrar para vocês agora, a cotação para essa partida na vitória seca do Corinthians é de apenas 1,50. O mercado entende que o Corinthians é super favorito. 1,50 contra 7,50 do Remo. Mas as probabilidades colocam um cenário ali de meio a meio, né? Porque você vitória seca do Corinthians contra empate contra a vitória do Remo dá outros 50%. Então a balança está meio a meio na probabilidade. Com base nisso e com base no risco muito alto no mercado de apenas 1,50, eu preferi não pegar esse mercado, mas eu estou trazendo para vocês e eu compreendo você que quer pegar esse mercado e gostaria de pegar esse mercado. O que eu posso fazer para tentar lhe ajudar é mostrar aqui, de repente, a probabilidade da chance dupla. Né? De repente você pega uma odd menor, ó, na chance dupla, vitória do Corinthians e empate, você está com 76%. Né? Então aí você já tem uma probabilidade bem satisfatória para pegar a chance dupla. Mas a cotação, vamos dar uma olhada na cotação de chance dupla. A cotação ainda está muito baixa. A cotação está de 1,10. Talvez no decorrer da partida você consiga pegar uma cotação um pouco maior de chance dupla, né? E entrar aí ao vivo, fazendo um trade ao vivo aí durante
a partida. Mas não vamos se alongar muito a esse mercado e essa palpite. Espero ter esclarecido essa questão para vocês. E vamos falar agora das palpites que eu coloquei aqui para todos vocês. Já está na tela desde o começo do vídeo. Nós separamos aqui mercados de ambos marcam sim 57% a 2,7 o valor de mercado. Tá? Então você tem uma probabilidade, né, ali um pouco abaixo de 60%, ela está acima dos 50%, né, 10 acima dos 50%, mas você tem uma odds que compensa o risco, né, você tem uma odds aí de 2,07. Tá? E também coloquei aqui o mercado de escanteios. O mercado de escanteios com a probabilidade de 68%, né, para mais 9,5 a 1,45 o valor de mercado. E também separei para vocês a odds de mais 1,5 gols, né, de 2 gols para cima, na probabilidade de 78%, né, colocando a odds um pouquinho mais baixa de 1,33. Agora nós vamos para o jogo de Atlético Clube e São Bernardo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui olhando... vontade de espirrar. Caramba! Perdão, deu vontade aqui. Espirrar. Vamos lá. Classificação. Classificação, nós temos o São Bernardo na 8ª colocação, com 27 pontos, e o Atlético na 12ª posição, com 24 pontos. Se trata aí quase de um confronto direto. Se o Atlético vencer, ele iguala em pontuação com a equipe do São Bernardo na 8ª colocação. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Atlético dentro de casa. O Atlético ele vem de 9 partidas, 5 vitórias dentro de casa, 3 empates e apenas uma derrota. Já a equipe do São Bernardo, jogando fora de casa, ele é o primeiro colocado em pontuações válidas só jogando fora de casa, né? Então é um visitante aí indigesto. Tá? O São Bernardo ele conseguiu em 8 partidas 5 vitórias fora de casa, apenas um empate e 2 derrotas jogando fora de casa, acumulando aí 16 pontos. Tá? Vamos voltar aqui às nossas previsões. Eu já coloquei para vocês o mercado de dupla chance para o São Bernardo. E eu vou mostrar por que vocês... Nós temos uma probabilidade de dupla chance São Bernardo. São Bernardo é um visitante indigesto. 5 vitórias. 5 das últimas 8 partidas, 5 vitórias jogando fora de casa. Dupla chance, 57% de probabilidade numa odd de 1,80, meu amigo. Porra, que coisa melhor que essa? A probabilidade de vencer é enorme, mas você ainda garante no empate, já que a equipe do Atlético Clube também não é de perder muito dentro de casa, mas tem alguns empates ali interessantes. Então uma odd de 1,80 para uma dupla chance, para mim tá valendo, tá bem bacana, tá pagando bem essas odds. Botei para vocês o mercado de mais 1,5 gols, 67% é a probabilidade, a 1,44 é a odd. Escanteio mais 9,5, 62% de probabilidade, a 1,62 são as odds. E já seguindo aqui, galera, vamos para o jogo de Cuiabá contra o Atlético Goianiense, também válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui com a classificação, né? Nós temos aqui a equipe do Cuiabá na 11ª colocação e a equipe do Atlético Goianiense, o Cuiabá na 11ª colocação e o Atlético Goianiense na 10ª colocação. Tá? Jogando em casa, o Cuiabá, ele ocupa a 10ª posição com 9 jogos, apenas 3 vitórias, 5 empates e uma derrota, ou seja, é um time que empata bastante jogando dentro de casa. Já a equipe do Atlético fora de casa ocupa a 14ª colocação com 8 jogos, apenas 2 vitórias fora de casa, 3 empates e 3 derrotas. Também é um time que empata bastante jogando fora de casa. Então a gente tem aí um mercado interessante. Tá? Vamos aqui agora para as palpites que eu trouxe para vocês. Eu botei aqui Cuiabá vence
a 51% numa odd de 2. Por que eu coloquei? Mesmo se tratando de só 51%, nós temos um mercado de 2. É um mercado que, dentro do que a gente vê do Cuiabá, está pagando bem. Tá? Mas não impede você de, por exemplo, botar ali uma dupla chance Cuiabá. Tá? Vamos dar uma olhada como é que estão as probabilidades de dupla chance para o Cuiabá. Tá? Nós temos aqui, vamos ver, ó, dupla chance. A dupla chance para o Cuiabá, vitória do Cuiabá ou empate do Cuiabá, se tratando de duas equipes que empatam muito, né, nós temos aqui 79% de probabilidade para a dupla chance do Cuiabá. Ela aumenta de 51 para 79. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a cotação para dupla chance. A cotação para dupla chance ela ainda está baixa, está em 1,22. Tá? Eu sei que tem gente que gosta de pegar essas odds mesmo baixinha, mas com uma certeza maior de um green. Tá? Eu super entendo e foi por isso que eu não trouxe. Eu trouxe também a palpite ali, né, de pegar ali um mercado com uma odd de 2, né, mesmo que a probabilidade seja ali bem menor, tá? Mas foi a palpite que eu achei mais válida para dentro dessa partida. Também estou trazendo para vocês gols mais 1,5 a 66%, a odds a 1,50, para mim está valendo bastante. E escanteios mais 8,5, 66%, odds a 1,52. E eu quero aqui pedir já uma opinião para vocês. Vocês perceberam que eu estou tentando correr um pouco, né? Eu mostro a tabela, eu mostro ali a classificação e mostro dentro de toda a análise que eu fiz aqui por trás, já o resultado dessa análise para vocês, para a gente não ficar se apegando muito à estatística que eu já fiz esse trabalho aqui internamente. Tá? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês gostam de um vídeo mais assim, explicativo e correndo com as palpites, né, dentro de uma análise que já foi feita por mim, ou se vocês preferem que eu fique aqui mostrando estatística de escanteio, estatística de mais 1,5 gols, estatística de vitória seca, né? Eu quero saber qual a opinião de vocês com relação a isso e eu conto com o feedback de todo mundo, beleza? Agora já vamos aqui para a nossa última partida da análise e palpite de hoje. Se trata do jogo de Botafogo de São Paulo contra a Juventude do Rio Grande do Sul. Juventude. Né? Nós temos aqui a classificação. Nós temos o Juventude na segunda colocação. E nós temos a equipe do Botafogo na 15ª colocação. Se trata de topo de tabela contra o cara que está brigando para não cair. Né? Nós temos aqui a equipe do Botafogo jogando em casa. Ela vem de 8 jogos, apenas 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 3 derrotas, 3 vitórias, né? E 2 empates. Já a equipe do Juventude fora de casa, ela conseguiu a 13ª posição. Se o campeonato fosse valendo só jogos fora de casa, o Juventude estaria na 13ª colocação. Não é um time que fez prevalecer aí a sua pontuação geral jogando fora de casa. Com 8 partidas, venceu apenas 2. Empatou 3 e perdeu 3. Né? Então, isso fica claro que os jogos do Juventude dentro de casa é onde ele consegue prevalecer ali melhor, né, os seus resultados. Fora de casa, ele ele já deixa um pouco a desejar, com 3 empates e 3 derrotas, e aí é por isso que eu trouxe para vocês o mercado de dupla chance para o Juventude. Tá? O Juventude ele se mostrou ali um time que é forte, porque está em cima da tabela, mas é um time que andou perdendo alguns jogos fora de casa, mas também empatou muito fora de casa. Né? Então, eu coloquei numa situação de 2 times que empatam muito. O Botafogo empata bem dentro de casa e o Juventude empata bem fora de casa. Então eu coloquei aqui uma dupla chance para o Juventude, né, pegando ali uma probabilidade de 56% numa odd de 1,57. Né? Então o mercado entende um certo favoritismo nessa odds aí de 1,57.
Gols, mais 1.5, 63%, a odds de 1.50. E escanteio, mais 9.5, né, a 68%, é a probabilidade, a 1.62 é o mercado. E aproveitando o final do vídeo para explicar para aqueles que estão chegando agora na aposta esportiva, quando eu falo mais 1.5 ou mais 9.5, é simples. Gol mais 1.5, quer dizer 2 gols para cima, beleza? Porque não existe um gol e meio. Então 1.5 é 2 gols para cima. Mais 9.5 escanteio, 10 escanteio para cima. Beleza? Meus amigos, conto com o feedback de todos vocês, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e um ótimo jogo e vários greens aí para nós, beleza? Valeu, fui!